Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer uma palavra no livro de Neemias e eu espero que venha edificar muito seu coração e te dar direção em uma resposta a qual você esteja precisando. Aqui no livro de Neemias, a história começa dizendo que o irmão de Neemias chega até onde ele está, que é ao palácio, para ver ele, né? E acaba informando que Jerusalém não está em boas condições. E naquele momento, Neemias se entristece muito, ele não aceita aquela situação, ele se prostra diante de Deus, né? E pede para que Deus permita que ele vá, pede para que Deus ajude Jerusalém, né? Naquela situação difícil. Neemias, ele se comoveu tanto com a situação de Jerusalém, que ele trabalhava como copeiro do rei, e até naquele momento o rei percebeu que ele não estava bem. O rosto dele já entregou, né, que ele estava muito abatido. E eu creio que Deus nos coloca em posições, talvez em uma porta a qual a gente esteja trabalhando hoje, né? E não é em vão. Uma hora vai se cumprir um propósito, algo que Deus tem na nossa vida. E foi assim como aconteceu com Neemias, né? Ele trabalhou anos do lado do rei, e no momento a qual ele estava muito aflito, o rei percebeu, porque o rei já conhecia ele, já convivia com ele. E através daquilo, Deus usou como uma porta para abençoar Neemias. O rei percebeu que ele estava abatido e perguntou. E Neemias, ele contou o que havia acontecido. E foi naquele momento em que ele viu uma oportunidade de pedir para que o rei autorizasse a ida dele até Jerusalém. Porque ele explicou as condições para o rei e falou que queria muito ir. Porque ele tinha algo a fazer lá, né? E o rei, em concordância com a rainha, ele não apenas liberou, não apenas autorizou, né, a ida de Neemias até Jerusalém, mas ele preparou recursos também. Ele preparou recursos tanto para a viagem quanto materiais para a obra, para a construção de lá. Será que no lugar que a gente está hoje, a gente tem sido usado como uma referência de bênção? Para que quando Deus queira cumprir um propósito, através de lá dentro de onde a gente está, de um serviço, de um lugar, de um hospital, a obra venha a ser bem concluída, bem sucedida, porta a qual estamos hoje, seja de onde for, tem um propósito para a gente cumprir lá dentro. Deus não nos manda para um lugar em vão. Ele nunca vai mandar em vão, mas ele manda com um propósito. E a gente tem que ser bênção na onde a gente está. Neemias, ele foi bênção na onde ele estava, na posição que ele estava de copeiro. E quando ele mais precisou, o rei abençoou ele. Deus tocou o coração do rei para que o rei se comovesse com a situação de Neemias também. E Neemias foi à viagem. Só que Neemias, ele chegou em Jerusalém não fazendo barulho. Ele chegou à noite, já era noite. E ele chegou em silêncio. Ele passou por pessoas, mas ele só falou o projeto dele, o que ele tinha em mente, só para quem realmente fosse ajudar. Quando Neemias viu que tinha uma oportunidade dele conversar com pessoas que realmente fossem ajudar, ele se reuniu com essas pessoas. E essas pessoas se dispuseram a ajudar ele pela reconstrução, né, de Jerusalém. E Deus tem preparado pessoas para andar do nosso lado. Mas a gente tem que estar com os ouvidos abertos, com os olhos abertos, para saber quem realmente a gente deve confiar. Porque da mesma forma que Deus prepara pessoas amigas espirituais para estar do nosso lado, o inimigo também prepara pessoas a qual a gente acha que vai estar nos ajudando, a qual a gente acha que está lá na mesma fiação com a gente, no mesmo propósito, e muitas vezes essa pessoa está lá apenas para roubar, para nos distrair, sabe? E Deus preparou líderes de casa, Deus preparou sacerdotes, Deus preparou tantas pessoas para ajudar Neemias, e o mais incrível é que a maioria dessas pessoas não estava apta, não é como a gente acha que é. Quando a gente vai construir nossa casa, ou quando a gente vai fazer uma reforma, a gente chama pedreiro, a gente chama quem sabe fazer o serviço, né? E quem veio para ajudar Neemias foi sacerdotes, fabricantes de perfumes, governadores, líderes do lar, homens e mulheres, e artesãos. Olha que incrível. Deus, ele não chama a gente pronto. Deus, ele chama a gente do jeito que a gente está. Porque a ferramenta ele entrega nas nossas mãos, a capacidade ele nos dá, a sabedoria ele nos dá.
Então, Deus tem chamado a gente para uma grande obra, Deus tem chamado a gente para um grande propósito, mas será que a gente está pronto para ouvir a voz de Deus? Para ouvir o que Deus tem nos dado, a direção que Deus tem nos dado? A gente tem que estar todo momento com os ouvidos abertos para a voz de Deus. Porque quando Ele chama, a gente vai do jeito que a gente está. E a primeira pergunta que a gente faz pra gente é o quê? Será que eu tenho capacidade de fazer isso? Ai, meu Deus, mas será que eu vou fazer isso mesmo? Será que eu vou conseguir? Não, Deus não chama você pronto, Deus chama você do jeito que você está e Ele te capacita. A ferramenta Deus já entregou nas nossas mãos. O dom Ele já entregou nas nossas mãos e Ele vai usar o que está nas nossas mãos. Eu sou cabeleireiro, sou manicure, trabalho com atendimento e Deus usa o que está na minha mão. Eu vou atender a cliente, eu sento lá para fazer a unha dela, para fazer o cabelo, Deus me usa para falar com ela. Porque tem muitas pessoas que precisam ser levantadas. A obra que a gente tem a concluir são pessoas, são almas. Deus tem nos chamado para isso. Mas a gente não vai preparado, a gente vai do jeito que a gente está. Eu vou com a ferramenta que Deus entregou na minha mão. E no momento meu de atendimento, é o momento em que Deus fala com aquela pessoa. É o momento em que Deus me usa para tratar algo que tá lá no fundo do coração daquela pessoa, qual ninguém mais sabe. Ou quando Deus nos chama para ir no hospital, ou quando Deus nos chama para resgatar alguém que está na rua, ou quando Deus nos chama até para abençoar alguém. Deus já te chamou assim? Se não chamou, um dia Ele vai chamar. E eles começaram a construção do muro, e o que mais me chamou a atenção também é que a palavra diz que eles levantavam o muro. Em todas as passagens que diz que eles colocavam a porta, diz assim, que eles não colocavam apenas a porta. Eles passavam depois ferrolhos e trancas. Porque a gente está alicerçado na obra de Deus. A gente tem que estar alicerçado. E para a gente se manter firme, para a gente ser uma coluna firme, uma porta bem trancada, a gente tem que estar com revestimento espiritual. Os ferrolhos e as trancas representam para mim oração, jejum, comunhão com Deus, proximidade com Deus. É isso que Deus quer, é isso que vai nos proteger. Porque não adianta a gente construir um prédio sem estrutura, sem vigas, vai logo cair. É isso que a gente precisa estar firme no que Deus nos chamou. E para a gente se firmar mais e mais, a gente tem que estar firme em oração, em jejum, em comunhão com Deus. O inimigo ele vai vir com as estratégias dele. Ele vai vir falando que você não consegue, que você não tem capacidade. Você tá doida? Quem colocou isso na sua cabeça? Ou muitas vezes ele vai chegar falando assim pra você, como eu já escutei. Você tem certeza que é Deus falando com você? Já ouvi falar isso, viu? Já falaram isso pra mim. Mas no momento em que eu escutei aquilo, o que eu fiz? Eu tive que tomar uma decisão na minha vida. E eu, naquele momento, eu me distanciei daquela pessoa. Porque não era só aquela pergunta que ela fez, mas muitas coisas me vinham e eu comecei a duvidar se era realmente Deus falando comigo. E quando o inimigo trazer dúvidas sobre o seu coração, você tem que se posicionar, e foi o que eu fiz. Eu acabei com uma amizade que estava me fazendo duvidar do que Deus era na minha vida, estava me fazendo duvidar se realmente era Deus falando comigo. E muitas vezes Deus tem falado comigo através de pessoas que... Deus vem e fala assim pra mim, você conhece a minha voz, você sabe que sou eu falando com você. Por que você ainda duvida? Deus fala assim comigo. E nesse momento eu parei de duvidar, porque eu não duvido mais, porque a gente conhece. Quando a gente procura se aprofundar e ter mais comunhão com Deus, mais proximidade, a viver um relacionamento verdadeiro com Ele, a gente tem certeza de que é a voz dele falando com a gente. E os inimigos de Neemias e do povo que estava construindo o muro veio assim. E eles vão vir com humilhações. Ah, você não consegue, você não tem capacidade. Você acha mesmo que vai conseguir construir isso aí? Mas Neemias fez uma coisa muito importante, ele não deu ouvido. E a primeira vez que os inimigos veio, o que o povo fez? O povo, ele se uniu mais ainda. A palavra diz que com uma mão o povo usava a espada. E com a outra eles continuavam a construção.
A espada tem que ser a palavra. A espada na nossa vida tem que ser a oração. E Deus, Ele nos dá a oportunidade de viver isso. Deus nos dá a oportunidade de crescer. Mas o povo poderia ter parado. Poderia ter parado com aquela oposição do inimigo. Mas o povo não parou. O povo se uniu mais ainda e se armou mais ainda. Neemias, ele teve que corrigir muitas coisas até dentro do povo. Porque a gente é carne. A gente é carne e a gente tem nossos erros. E Neemias, ele viu que tinha injustiça dentro do povo, ele corrigiu aquilo, o povo aceitou. O povo aceitou a correção. Porque a correção vem para um crescimento. E a gente tem que estar disposto a falar para Deus, Deus, corrige dentro de mim o que não está te agradando. Deus, corrige dentro de mim todas as horas que eu fico gritando, todas as brigas que eu fico arrumando. Eu não quero mais, Deus. Eu quero estar posicionado para o teu chamado. Eu quero estar posicionado para a tua boa obra. Então corrige dentro de mim, Deus, tudo aquilo que não está te agradando e não está trazendo bênção para dentro da minha vida, da minha casa. E Deus, ele corrige. Deus, ele traz e ele ama os filhos que amam a correção. Ele ama os filhos que amam obedecer. O povo, os inimigos, eles vieram mais uma vez com fofocas, com intrigas. Ele tenta abalar a estrutura, e a estrutura naquele momento era o povo. O povo estava unido, e eles estavam querendo parar o povo. Então eles vieram com fofocas. Será que a gente tem deixado ouvir, nos deixado ouvir coisas que não estão edificando o nosso coração? Ou será que a gente tem prestado nossos ouvidos para pessoas que não estejam nos levantando? Peça discernimento para Deus. Deus dá discernimento. E Ele abre a visão, Ele abre a nossa audição. Porque a gente não pode se deixar ser distraído por coisas que vão nos afastar da presença dEle. Os inimigos de Neemias trouxeram fofocas e até falsa profecia. Olha que sério que foi. Olha que sério. Eu vou ler aqui para vocês. Está no capítulo 6, versículo 11. Semaías veio até Neemias, falando que os inimigos estavam chegando e que eles tinham que se esconder depressa, para eles não perder a vida. Foi uma forma que Sanbalat e Tobias trouxe, né? Usou outra pessoa para tentar desanimar eles. Mas olha a sabedoria de Neemias. Aqui no versículo 11 do capítulo 6 diz assim: Eu, porém, respondi, Neemias, alguém da minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sanbalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Que sério, o inimigo ele vai usar todas as armas que ele tiver. Até com falsas profecias. Por isso que a gente tem que pedir constantemente, Deus, blinda os meus ouvidos, blinda o meu coração, a minha mente, para que entre somente o que vier de ti, Deus. Porque eu quero estar firme para que eu reconheça a tua voz. Eu quero estar bem próximo de ti para que eu venha reconhecer quando meu pai falar comigo. É isso que o pai mais quer, ele quer que o filho reconheça a voz dele, que ele esteja perto. Porque Deus tem bênçãos, Deus tem crescimento. Deus tem destravamentos. Deus tem destravamentos para a sua vida, destravamentos. Deus tem falado isso, muitas coisas estão trancadas. Mas para essas coisas se destrancar e as portas se abrirem, você precisa ouvir minha voz, você precisa se aproximar da minha palavra. Você precisa me conhecer de verdade. Você precisa voltar para a primeira essência. É reconhecer na voz de Deus que as coisas mudam. É reconhecer na voz de Deus que a gente tem direção certa. É reconhecer na voz de Deus que a gente atira a flecha e ela vai no lugar certo. Que a gente tem posição certa. O inimigo de Neemias não conseguiu, mais uma vez, porque ele teve sabedoria e discernimento para saber se era a voz de Deus mesmo falando com ele.
Aqui no versículo 15 diz assim: por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto. Quando nossos inimigos e as nações vizinhas souberam disso, ficaram assustados e sentiram-se humilhados. Perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda do nosso Deus. O inimigo reconheceu que Deus era na vida deles. Olha que lindo! O inimigo não reconheceu que era através das mãos deles, mas sabia, eles tinham certeza agora que Deus tinha ajudado eles. Eles tentaram de todas as formas, com intimidação, com distrações, mas não conseguiram. Não conseguiram. E é isso que Deus tem para fazer. Deus vai fazer o inimigo reconhecer que Ele é na sua vida. Que Ele pode vir com tudo, mas quando você está firme, quando você está certeiro na voz de Deus, Ele não consegue. E Ele vai reconhecer, em nome de Jesus, eu creio assim. O inimigo vai ver e ele vai reconhecer que Deus é na sua vida. Que você não é qualquer um para que se mexa, para que se fale, para que traga calúnias e acusações. Você não é qualquer pessoa, você é ungido de Deus. E Deus tem te levantado para uma grande obra. Você está disposto a dar suas mãos, a dar os seus pés, a se dar por inteiro para aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Fazer através da sua vida também. Tem muitas almas que precisam ser resgatadas, tem muitas pessoas que precisam da nossa ajuda. Será que a gente está disposto a enfrentar tudo? Ou será que a gente está disposto a escutar algo e desanimar e se prostrar? Deus não quer isso. E a gente não avança assim. A gente avança armado e pronto para a guerra. A gente vence com oração, com jejum, com proximidade com Deus. Deus tem falado isso. Eu quero você mais próximo de mim. Eu quero você mais perto de mim. É isso que Deus quer. Ele está chamando filhos. Ele quer filhos. Que a gente venha ser uma boa semente plantada numa terra boa. Para que ele venha crescer e frutificar. E para que venha ser semeada em muitas vidas. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Eu tenho certeza que de alguma forma Deus falou com você. E eu tenho certeza que através de você, você vai ser uma flecha a qual Deus vai abençoar outras vidas também. Então compartilha esse vídeo, dá o seu like, comenta. E eu espero que você tenha gostado muito e tenha enchido o seu coração. Então se posicione diante de Deus, para que Ele venha te usar para uma grande obra, amém?